Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Jorge Avelino para falar sobre a pesquisa O ciclo político orçamentário difere nas democracias latino-americanas? Bem-vindo, professor! Professor, vocês estudam a questão da manipulação de elementos econômicos em relação ao ciclo eleitoral dos países da América Latina. Qual a importância desse tema e como a literatura tem evoluído? A teoria começou no início acreditando que os governos seriam capazes de manipular taxa de crescimento econômico, desemprego, inflação, variáveis que teriam efeito mais direto na vida dos eleitores. Então, a ideia é que o eleitor observaria um crescimento alto, desemprego baixo, inflação baixa, fala, esse governo é bom e eu vou tender a reelegê-lo. Acontece que, com o tempo, a teoria foi mudando, foi amadurecendo também e começou a avaliar que o eleitor você estava assumindo que o eleitor era burro, em outras palavras, que ele poderia ser enganado, ou míope, para usar o termo da literatura, que ele poderia ser enganado recorrentemente. Em outras palavras, no ano eleitoral você tem crescimento alto, desemprego baixo, mas nos anos não eleitorais você tem o reverso, porque o governo precisa de alguma forma ajustar, né, a sua economia. Então você mudou as variáveis de interesse para a questão fiscal, para a questão orçamentária, gastos e arrecadação. E principalmente na questão dos gastos, a ideia é que o governo, durante o período eleitoral, aumentaria seus gastos, né? E ele estaria sinalizando para o eleitor que ele seria bom, competente, que valeria a pena ao eleitor reelegê-lo, né? E essa tem sido, os instrumentos de política econômica, mais do que os resultados de política econômica, tem sido o foco mais recente. Quais foram os resultados que vocês encontraram? A gente viu que tem ciclo político eleitoral na América Latina, mas os ciclos aqui na América Latina, curiosamente, não são nos gastos, como todo mundo tende a acreditar. Não é que o governo gasta mais no ano da eleição. O governo deixa de arrecadar mais no ano da eleição e, portanto, produz um déficit que depois é coberto nos anos não eleitorais que se seguem. Isso é uma descoberta interessante, merece mais atenção. E quais são as próximas pesquisas nesse tema? O que a gente fez agora foi começar a analisar os estados brasileiros e tentar ver se no Brasil, como as eleições são no mesmo dia, todas as outras variáveis são, né, todas as condições são parecidas, porque nós estamos no mesmo país, então talvez a gente consiga especificar melhor o efeito, o que faz uma democracia conseguir reduzir esses ciclos. Os ciclos são ruins, né? Por quê? Porque eles criam uma alternância no ritmo do crescimento da economia que é artificial, né? E, ao mesmo tempo, todo governante é tentado a produzir um ciclo, porque o ano eleitoral é o ano que se define se ele vai continuar no poder ou não vai. Então, a gente sabe que os interesses são determinados, cabe às instituições democráticas aperfeiçoar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, já tem uma lei que impede os governantes, no caso os governadores, de gastarem nos 6 meses anteriores à eleição. Impede governadores e prefeitos de contratarem gente no período anterior à eleição, presidente também. Então, você tem alguns mecanismos que você tende a aperfeiçoar para evitar esse tipo de coisa, né? E eu acho que é um tema importante, o controle democrático dos governos, né, o comportamento fiscal dos governos, é um tema importante e que vai continuar sendo pesquisado aí, não só no Brasil, mas fora dele também. Muito obrigada, professor. Não, obrigado a você. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.